Queridos amigos, ouvintes da Rádio Voz Bahá, hoje nós vamos conhecer o Muhammad O.N., destinatário da Epístola de Sabedoria. Ele era um apóstolo de Bahá'u'lláh, que ele foi preso por culpa de ser Babi antes de ser Babi. A parte mais interessante, porque na época dele, as pessoas não gostavam das pessoas que estudavam filosofia. E ele, além de religião e ciências normal na época dele, ele também estudou filosofia. E os que eram religiosos, eles achavam que os filósofos não devem existir. E uma maneira de incomodar os filósofos naquela época era culpar eles que são babi, porque o governo pegava e matava. Por isso que eles falavam que Muhammad era babi. Babi estava tendo uma aceitação muito bonita no todo o país. Isso assustou o governo, líderes religiosos, porque viam que as pessoas, com muito entusiasmo e amor, aceitando a fé Bahá'í, a transformação espiritual que acontecia neles era muito notável. Por isso eles ficaram com medo de perder suas posições que tinham conquistado. Primeira coisa que eles fizeram, eles mandaram fuzilar o Bab, fundador da fé Babi, e depois foi um massacre contra todos os que eram Babi. E nesse massacre, o Bahá'u'lláh também foi preso, e mais do que 20.000 pessoas foram injustamente mortos. E nessa época, alguém que não gostava do outro, também ele chamava ele de Babi, e ele ficava preso e ele morria por causa de, mesmo que não era Babi. Antes, sorte dele, que antes de o pena de morte seja atribuída a ele, chegou a carta de diretora de escola e liberaram ele de prisão, senão ele já estava morto. E ele foi preso e foi livre de prisão por causa de ele escreveu uma carta para o chefe da escola dele e falou que os alunos que fizeram esse trote e ele por isso que está preso e foi liberado depois. Ele nasceu numa família que geração após geração eram sacerdotes da religião islâmica xiita. Ele era muito inteligente. Antigamente no Irã não existia escolas normais. Tinha a opção de aprender com as sacerdotes. Ele aprendeu o idioma de persa e árabe com seu próprio pai. Com 17 anos de idade foi estudar filosofia numa cidade próxima onde vivia. Os religiosos, eles eram contra filosofia e estudos. Eles só gostavam dos leis cotidianas e não queriam estudar sobre o universo e porquê do universo e sobre conduta espiritual do ser humano. E quem que estudava isso também eles não gostavam. Sempre essas pessoas que estudavam filosofia e perseguidos. Quando que estudava filosofia, um amigo dele deu algumas epístolas do Bab. Gostou muito das escrituras sagradas reveladas por Bab. Depois de filosofia, foi estudar a religião por si, religião islâmica, nas 5 escolas, no Karbala e na Jaf. E lá também ele tirou diploma. E lá naquela escola que estava estudando, existia um Babi, que ele conversou com ele e falou para ele, na hora de voltar para Irã, no caminho, visitasse o Bahá'u'lláh que está morando em Bagdad. O Fazil Qaimi, depois que estudou, ele foi famoso por título de Fazil. E no caminho de voltar para a terra natal dele, depois de estudos,
ele passou e foi visitar Bahá'u'lláh. E Bahá'u'lláh convidou ele, no tempinho que estava lá, para ficar como hóspede dele. Ele convidou ele para ele morar perto, lá na casa de Bahá'u'lláh. Então ele ficou um tempo com Bahá'u'lláh. Naquela época, os babis iam visitar Bahá'u'lláh. Um dia, uma dos grandes líderes religiosos que tinha aceitado a fé babi estava lá, conversando com Fazer. De repente veio o Bahá'u'lláh, estava chegando. Esse líder religioso que se chama Mullah al-Aqdas, Mullah Sadiq al-Muqaddas, ele se levanta e curva e beija o pé do Bahá'u'lláh. Então Bahá'u'lláh não gostava que as pessoas demonstrassem um sinal de humildade. Mullah Sadiq, de poder ter curvado diante de Bahá'u'lláh, ele estava muito feliz. E Fazer perguntou dele, se esse homem, ele nunca estudou, não foi em nenhuma escola, é lógico que ele é de uma família nobre, o pai dele era ministro, ele foi criado num ambiente muito culto, mas acho que você mesmo sabe mais do que esse homem que tu curva perante dele. Ele olha para Fazer e diz assim: eu espero que um dia Deus abra seus olhos. E Fazer ficar desde aquele dia muito atento. O que esse homem tem que Mullah Sadiq está amando tanto e curva cada vez que vê ele. Não descobre nada. Um dia Bahá'u'lláh convida para chá na salão principal da casa e convida todas as pessoas, amigos que vieram para visitar, para estarem junto com ele. E Fazer, naquela época que estava lá, sempre ele ia sentar no melhor lugar da sala e não deixava ninguém falar, porque ele sabia falar, ele tinha uma língua eloquente, uma sabedoria grande, então justo, ele sentava lá e falava. Naquele dia, uma dos presentes fez uma pergunta e o Fazer, como sempre, começou a responder a pergunta do amigo. No meio de resposta, às vezes Bahá'u'lláh, que estava servindo chá para o pessoal, olhava para Fazer e fazia um comentário e afirmava o que Fazer estava falando. E às vezes comentava uma frase ou outra. Depois que serviu o chá Bahá'u'lláh, ele começou a entrar no tema junto com Fazer. Aos poucos, Fazer ficou quieto e Bahá'u'lláh ficou conversando. O Fazer, quando que vi o conversa de Bahá'u'lláh e o oceano de sabedoria de Bahá'u'lláh, ele ficou pensativo. De onde que vem toda essa sabedoria que ele tem? Ele nunca foi para a escola. Ele deve ser aquele que Deus tornará manifesto prometido por Baba. Ele ficou muito atento a isso, falou que só pode ser, porque o que Bahá'u'lláh diz não está escrito em nenhum dos livros que ele até agora leu. Mas a essência que ele diz só está superior do que existe em todos os livros. Então, aquela noite, ele volta para casa e fala para Muqaddas: é verdade, o Bahá'u'lláh está com uma sabedoria que vem de Deus. Agora sei porque tu curva diante dele. Numa outra ocasião também, que Bahá'u'lláh estava presente e respondia as perguntas dos outros, o Fazer ficou realmente, nesse vez, era as questões filosóficas, Fazer era formado em filosofia. Quando que escutou as palavras que Bahá'u'lláh falou, ele ficou muito, muito
feliz de escutar eles. Ficou sabendo que realmente ele é o manifestante de Deus para a época que ele está vivendo. Então ele escreveu uma carta aquela noite, deu para o filho de Bahá'u'lláh para entregar para Bahá'u'lláh. E pediu nessa carta: se você é manifestação de Deus para a nossa época, por favor, me diga e se revela. Dia seguinte, Bahá'u'lláh revela uma epístola e nele ele fala sobre a posição dele. Só que naquela época ainda não era a época de revelação de Bahá'u'lláh. Ele não tinha dito para ninguém que ele é manifestante de Deus, mas porque o fazer ele tinha sabedoria suficiente para entender isso, o Bahá'u'lláh ele falou para ele que ele é manifestante de Deus 4 anos antes que Bahá'u'lláh próprio se declara de dizer que ele é manifestante de Deus. Quando que ele disse o fazer com todo o coração acreditou em Bahá'u'lláh, e agora o que devo fazer? Ele escreveu mais uma carta e perguntou de Bahá'u'lláh, o que eu agora posso fazer? Bahá'u'lláh pediu para não dizer oposição de Bahá'u'lláh para ninguém e volta para a cidade onde que nasceu e lá ensina a fé e prepara os povos ou fazer volta para sua cidade. Lá as pessoas vieram fora de cidade para recebê-lo. O próprio prefeito de local, ele pediu para ele dar-se aula de filosofia para ele. Muita gente pediram para ele dar-se aula para eles e ficaram muito felizes de chegada dele. Ele falou que estudou e gostaria que seja útil para seus conterrâneos. Então, o fazer, ele começou a trabalhar dessa forma na cidade. Quando que ele encontrava uma pessoa com coração puro e preparado, ele falava sobre Bab e revelação Babi. Nesse meio, muitas pessoas aceitaram a fé Babi. E pouco a pouco, um dos tios do Fazel, que tinha uma mesquita que ele fazia palestra lá, ele veio visitar ele e o Fazel ensinou fé para esse tio. Esse tio ficou tão entusiasmado que foi lá no púlpito de mesquita falando dos ensinamentos do Bab e novo fé divina. Isso fez que os líderes religiosos ficarem contra o Fazel, porque tio do Fazel disse que ele aprendeu isso com Fazel. Eles começaram a falar mal para Perfeito e Perfeito pediu que o Fazel saísse da cidade. Abdu'l-Bahá refere a ele como mão da causa de Deus. Ele era bandeira de guia e pureza. Ele santificou e se desprendeu de luxo e poder mundana. Ele tinha completo conhecimento de todos os saberes e ciências da época dele. Ele era sacerdote, era filósofo e era cientista. E era um orador ímpar. Nasceu em 29 de março de 1829, em Nur Faraz, perto de Birjand, dos províncias do Qaen, no estado de Khorasan. Numa família que eram sacerdotes e eram sábios, estudou em Mashhad, as ciências da época dele. Depois estudou filosofia no Sabzevar com Hadi Mullah Hadi, que era conhecido como o maior filósofo do século XIX. Ele também estudou com Sheikh Murtaza Ansari em Najaf e pegou a licença de legislação das leis islâmicas, Mujtahid. Ele em Karbala, através de Hussein Rashid, conheceu Bahá'u'lláh
Ele viveu 6 anos em Bagdá, foi hóspede da casa de Bahá'u'lláh. Ele conheceu a posição de Bahá'u'lláh antes dele se declarar em pública. Ele se tornou luz de guia, tinha uma felicidade imensa e pediu para servir. O Bahá'u'lláh enviou ele para sua terra natal para ensinar a Febabi. Ele foi recebido com muita honra pelo governador e todos gostavam dele porque ele era um orador e uma palestrante muito legal. Todo mundo gostava de ouvir ele. Um dia, quando que ele voltava de sua festa de noivada, no caminho foi parado pelos policiais e foi chicotada e foi preso numa casa em 2 quilômetros fora da cidade do Raen e ficou 40 dias preso. Depois ele foi enviado para Mashhad. Lá ele foi recebido bem pelo governador, ele escreveu um livro lá em honra desse governador, mas mais tarde o próprio governador ficou perseguindo ele, quando que a fama dele aumentou, perseguição começou novamente contra ele, e então eles exilaram para Teherã. No Teherã ele era bem perseguido pelos prefeitos de Teherã, era a mesma que matou Tahereh. Ele estava em procura dele, em busca dele em toda a cidade. Por isso ele tirou seu roupa de sacerdote e colocou uma roupa normal. E por isso as guardas não conseguiram reconhecer ele. Em ano 1874, foi para a Terra Santa e visitou o Bahá'u'lláh em prisão de Aca. E a Epístola de Sabedoria foi revelado em honra dele, e lá ele foi intitulado em Nabila Akbar. O Epístola de Sabedoria, ele foi revelado em língua árabe. Ele trata sobre questões muito interessantes. Ele fala sobre o verbo de Deus, poder do verbo de Deus. Ele fala que em cada cidade, cada localidade, ele tem um quinhão. E Deus revela aquele quinhão para o povo daquela cidade. Cada localidade tem um quinhão especial que é diferente de outra localidade. E também ele diz que para cada época, a quantidade da ciência e conhecimento é preordenada por Deus e ele revela o que ele deseja. E também ele diz que cada localidade ele tem um luminar. Na epístola também a gente lê sobre vida de algumas dos filósofos. Bahá'u'lláh diz que um verdadeiro filósofo é aquele que acredita em Deus. O epístola fala sobre o início da criação do mundo, sobre a unidade de Deus, resolve questões filosóficas e históricas que existiam na época. Ele conta um pouco sobre os filósofos. Depois de lá, ele foi enviado novamente para o Azerbaijão, um estado norte do Irã. Lá no Azerbaijão ensinava a fé. Depois foi para Qazvin e Teherã e Yazd. Dizem que em qualquer cidade ele ficava só 30 dias e em cada localidade ficava só um dia, aquela localidade. E cada vez que fazia uma palestra, demorava 3 a 4 horas a palestra dele. E ele fazia que os ouvintes ficavam bem entusiasmadas e se levantavam para servir a causa, se era para a comunidade Bahá'í. Senão, ele formava uma nova comunidade onde que passava. Em 1209, foi para Ashgabat por causa de uma carta de... Depois foi para de Bukhara. Lá ele formou a comunidade Bahá'í de Bukhara. E lá ele recebeu uma epístola de Bahá'u'lláh, que lá Bahá'u'lláh prevê
sua própria ascensão, ele diz que você vai pegar meus pegados. E ele interpretou que logo depois da ascensão de Baha'u'lláh, ele também morreria. Por isso falava para todo mundo que logo depois de Baha'u'lláh e meu falecimento também. No Bukhara, no 1º de julho de 1892, ele faleceu depois de uma doença. No livro não fala sobre a doença, o que era. Ele foi enterrado lá na Bukhara, mais tarde Abdu'l-Bahá pediu que transferissem o corpo dele para Ashgabat. E logo depois que foi transferido o corpo de Nabil Akbar de Bukhara para Ashgabat, onde que era anteriormente, aquele cemitério foi destruído e fizeram uma rua lá. E os Baha'is ficaram sabendo por que Abdu'l-Bahá estava pedindo fazer isso. E a Assembleia Espiritual Local do Ashgabat, ele conseguiu fazer essa transferência com sucesso. O guardião deu o título de apóstolo de Baha'u'lláh para ele. Abdu'l-Bahá deu o título de mão da causa de Deus para ele. O Baha'u'lláh deu o título de Nabil Akbar. O Fazl deixou livro de poesia, ele era um poeta, deixou um livro de poesia que é sobre verdades da fé. Essas poesias são disponíveis. Ele deixou um livro sobre provas da verdade da fé Bahá'í. Esse livro não está disponível. E Abdu'l-Bahá, numa das epístolas dele, ele diz que no futuro ele vai ser achado. Vai ajudar as pessoas para conhecer a fé. Nabil Akbar, ele gostava de escrever cartas longas para autoridades de cada cidade que ia para lá e para os líderes religiosos daquelas cidades que ele viajava para lá e para os Baha'is. Esse resumo foi tirado do livro Masabih Hedayat, volume 1, e também do livro de Havariyun Baha'u'lláh, quer dizer, Apóstolos da Baha'u'lláh, escrito por Hushang Gouhariz, páginas 136 e 147.